João capítulo 13, 34 e 35. João capítulo 13, versos 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou, Jesus fala. João registra as palavras de Jesus, ele fala: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E se a gente faz isso, Jesus chama a atenção. Se isso for realidade na nossa vida, o que é que acontece? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, são meus seguidores. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós temos pregado aqui sobre relacionamento e vamos dar sequência à nossa série De Perto Ninguém é Normal. E falamos da importância de amigos na nossa vida, como reconhecer, e como tratar e como valorizar esses relacionamentos. Nós, em outra ocasião, nós falamos da importância dos relacionamentos, como ter relacionamentos que nos fazem crescer, como ter relacionamentos que fazem com que as boas conexões aconteçam. Nós falamos desses bons relacionamentos. Gente, olha aqui para mim. E aí, hoje, eu quero chamar a atenção de algo que Jesus, ele coloca de forma bem incisiva assim. Relacionamentos são bons, mas em tratar-se de reino de Deus, sobre a perspectiva do reino de Deus, só existe uma forma das pessoas olharem nos nossos relacionamentos e dizer o seguinte: você é seguidor de Cristo. Se você amar um ao outro, se esse amor existir nos nossos relacionamentos. E aí, para a gente entender, para você entender, e para a gente ir nessa linha de raciocínio, eu vou estar usando um outro texto, uma história, tá certo? Que é registrada por João, e aí eu quero que você acompanhe esse vídeo, aí eu volto de novo com a pregação. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Então, pondo-se de pé, a perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Que tipo de amor a gente precisa ter no nosso relacionamento que faça com que as pessoas olhem só para essa história e dizer o seguinte: poxa vida, é Jesus. Jesus está presente no meu relacionamento. Quando eu olho para essa história, então esse amor está presente. E aí, o amor que está presente no nosso relacionamento, que faz com que a pessoa olhe para mim e para você e diga assim: essa pessoa é seguidor de Jesus, é o amor que é capaz de fazer com que eu abandone a pedra do passado. Abandone a pedra do passado. O convite que Jesus Cristo faz para mim e para você hoje é primeiro abandonar a pedra do passado. Por quê, gente? Porque quando existe realmente amor em um relacionamento, eu vou fazer com que vou fazer como Jesus Cristo fez. Os religiosos, eles apontaram para o que a mulher fez. Jesus Cristo apontou para o que ela era capaz de fazer. Os religiosos disseram o seguinte: olha, você está condenado pelo que você fez. Jesus disse assim: você está livre, porque você pode fazer muito melhor. O teu futuro vai ser muito melhor. Se no meu relacionamento, no seu relacionamento, eu for capaz de abandonar a pedra do passado, quando eu olhar para uma pessoa e dizer para ela o seguinte: olha, realmente você pisou na bola, realmente isso aconteceu. Jesus, ele teve compaixão, não se tratou de complacência. Jesus aceitou, não quer dizer que aprovou,
Mas Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: o teu futuro é muito melhor. O teu passado realmente te incrimina, mas o teu futuro é muito melhor. Gente, quando Deus se relaciona comigo e com você, o amor dele, ele não leva em consideração o meu passado. Está escrito na palavra de Deus, Jesus, ele abandona a pedra. Jesus, ele não atira a pedra na minha vida. Ele tem coragem de abandonar a pedra na minha vida, porque está escrito, gente, no livro de Isaías, está escrito o seguinte, 43, 25, sou eu mesmo, Deus, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. O livro de Salmos 103, 10 a 12 diz assim: Deus não nos trata conforme os nossos pecados, glória a Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus estão acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim como o leste é o oposto do oeste, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. As nossas transgressões. Quando nos nossos relacionamentos o amor de Deus estiver presente ao ponto de olhar para uma pessoa e dizer o seguinte: não é sobre o teu passado, é sobre o teu futuro. Não é sobre o que você fez, é sobre o que você é capaz de fazer, e você vai fazer muito melhor. Quando existir amor no meu coração, ao ponto de eu ter coragem, gente, Jesus está dizendo assim, a gente precisa ter muito mais coragem de abandonar a pedra do que jogar a pedra. Porque a pedra que a gente lança fere, mas a pedra que a gente abandona, a pedra que a gente deixa, essa pedra é capaz de construir. Quem sabe a pedra que Deus quer que você... a pedra que você use é a pedra que constrói, não a pedra que fere. Quem sabe você precisa ouvir uma palavra, e a palavra de Deus para a tua vida hoje é: você é muito maior do que o seu pecado, você é muito maior do que aquilo que você fez, você é muito maior do que aquilo que você fez. Ei, o teu pecado é menor daquilo que, como Deus vê a tua vida, você é muito maior, você é muito maior. Gente, quando existir isso na nossa vida, quando o amor de Deus entrar na minha vida, quando o amor de Deus entrar na sua vida, quando o amor de Deus for capaz de fazer com que nos meus relacionamentos eu olhe para a pessoa e diga o seguinte: olha, não é sobre o que você fez, é aquilo que você é. Não é o rótulo que colocaram em você pelo aquilo que você fez, mas é aquilo que é a forma como Deus vê, e a forma como Deus vê você vai ter um futuro brilhante. O teu passado não é maior do que o futuro que Deus tem para a tua vida, e o futuro que Deus tem para a tua vida é misericórdia, graça, é muito maior. Quando existir amor no nosso coração para abandonar, abandone a pedra do preconceito. Abandone a pedra do preconceito. O que ela fez foi rótulo. O que ela era conteúdo. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 28, o contexto é o seguinte, gente. Deus fala com Pedro e diz assim: Pedro, tem um cara na cidade de Cesareia, eu quero que você vá lá. E aí quando Pedro, ele diz assim: peraí, Cesareia é uma cidade pagã, cidade complicada, tem alguém que tema a Deus? Pelo que eu conheço, judeu não mora lá. Pelo que eu conheço, gentios. Pelo que eu conheço, não tem ninguém que tema a Deus. E aí, nesse contexto em que Pedro, ele diz assim: quem é que eu vou visitar lá? Será que tem alguém que tema a Deus? Aí o que é que Deus diz? Atos 10, 28, a metade do texto, vocês vão ver aí a metade do texto, ele diz assim: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar, metade aí, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo, ok, gente? A homem algum. Você pode repetir comigo? Mas Deus o quê? Vamos ler juntos? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem algum. Se Deus está dizendo assim, se existe erro já em chamar alguém impuro ou imundo, imagine em julgar.
No mesmo capítulo, versículo 34, Pedro ele chega assim: reconheço, caiu a ficha, eu sei, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus ele consegue, nessa história, separar o que a mulher fez daquilo que ela era. Primeiro, ele nos convida a abandonar a pedra do passado. O segundo convite é o amor de Deus está na nossa vida, a perspectiva do reino de Deus. Gente, nós estamos falando de relacionamento do reino de Deus, não é relacionamento da novela, não é relacionamento da sociedade, não, é relacionamento do reino de Deus. E o reino de Deus quando na terra, o reino de Deus quando no nosso coração, o reino de Deus quando presente na nossa sociedade transforma, o reino de Deus, esse relacionamento do reino de Deus, quando o amor de Deus na minha vida e na sua vida for capaz de a gente abandonar a pedra do preconceito. Gente, Jesus ele foi capaz de quebrar muitos paradigmas e quebrar muitos preconceitos. Acho interessante. Quando Jesus estava na casa, determinada pessoa que convidou, deu um jantar para Jesus. Quando Jesus entra naquela casa, vê uma mulher. E aí fica aos pés de Jesus. Ela pega um bálsamo, custou caro. E ali ela lava os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos, lava com as suas lágrimas. E as pessoas chegam assim: se ele fosse o que ele diz que é, ele saberia quem é essa mulher que está lavando os pés dele. Rótulo. E Jesus diz assim: ei, você não entende. Você olha o que é o exterior, mas eu olho o coração. O que essa mulher está fazendo, ninguém fez. Eu cheguei aqui, você não me deu o beijo. Desde que eu cheguei, essa mulher está me beijando. Eu cheguei aqui, você não me lavou os pés. Desde que eu cheguei, essa mulher lava os pés. Eu cheguei aqui e você não me honrou. Desde que eu cheguei, essa mulher me honra. E aí Jesus começa a perguntar: vem cá, quem aqui é digno de perdão? Você ou ela? E ele começa a contar uma história. Uma pessoa devia muita coisa e foi perdoado. E uma outra pessoa devia pouca coisa e foi perdoado. Quem vai amar mais? Quem foi o quê? Mais perdoado? Quem foi perdoado de uma grande dívida, de uma pequena dívida? Assim, de uma grande dívida. Por isso que essa mulher está desse jeito. Ei, quem sabe você chegou aqui e tem pessoas que estão ao teu redor, que clama pela oportunidade de ouvir Deus, clama pela oportunidade de estar na presença de Deus, clama por um convite teu, clama por um amor teu, clama por uma atenção sua, mas a sociedade é assim: esse cara não tem jeito, olha aí, esse cara não tem jeito, tu viu como é que ele faz? A sociedade é assim: não tem jeito. E Jesus diz assim: não chame a nenhum homem impuro ou imundo. Essa pessoa eu amo, essa pessoa é meu filho, essa pessoa é minha criatura. Ei, o mundo pode chamar coisa, eu chamo criatura. Essa vida tem chance sim. O meu futuro, o futuro que essa pessoa, nas mãos de Deus, pode mudar completamente quando eu tiver a coragem de me relacionar e abandonar o passado, e quando eu tiver a coragem de abandonar as pedras do preconceito. Outra história interessante que eu acho assim incrível: uma mulher, de forma intencional, Jesus se encontra com essa mulher. João registra essa história e chama, nós conhecemos essa história como uma mulher samaritana. E a mulher chega lá, e aí você conhece a história, Jesus está com sede, ela chega e vai lá, ela está num poço, Jesus pede água para ela, ele diz assim: como é que um judeu fala com um samaritano? Começou aquela conversa ali, e aí Jesus assim: ok, tá, chama teu marido. Ela assim: eu não tenho marido. Jesus assim: realmente você falou a verdade, porque 5 maridos tu tiveste, e esse que você está vivendo hoje não é o teu marido. Jesus não fala isso para condenar, Jesus fala isso para dizer o seguinte: ei, eu conheço o teu coração, conheço o teu passado, mas isso não impede de eu te amar. Isso não impede de eu te amar. Eu não vou te chamar mulher dos 5 maridos. Não, eu vou te chamar mulher.
E interessante, gente, que Jesus quebra o preconceito. Porque Jesus quebra o preconceito, ela abre o coração. Eu não sei, a Bíblia não relata detalhes do que aquela mulher conversou com Jesus, mas ela diz assim: olha, eu quero que vocês conheçam alguém que sabe todo o meu passado. Ai, gente, eu não sei você, mas tem muita coisa no meu passado que eu não gostaria que as pessoas soubessem. Quem é como eu aqui, levanta a mão. Tem muita coisa que se eu pudesse dizer assim, se eu pudesse voltar para o passado e fizesse diferente. Se eu pudesse voltar para o passado e apagar. Se eu pudesse mudar a história do meu passado. E aquela mulher diz assim, sem nenhum peso, diz assim: ei, eu quero que vocês conheçam alguém que conhece o meu passado. Eu não tenho vergonha de expor o meu passado para ele. Sabe por quê? Porque ele não olha a minha vida com preconceito do meu passado, ele olha a minha vida dizendo que o meu futuro vai ser muito melhor. Aí as pessoas vão a Jesus. Olha, gente, o que é que quando eu abandono as pedras do preconceito, o que é que ele faz? Ela diz assim: ei, venham e conheçam. O pessoal chega, conhece Jesus. Olha o final dessa história. Mulher, ei, não é pelaquilo que você falou, mas nós temos visto que ele realmente é o Filho de Deus. Quando nós quebramos os preconceitos, e existe amor, isso no nosso coração, ao ponto de abandonar a pedra do passado, abandonar a pedra do preconceito, gente, nós vamos abrir portas para as pessoas estarem ouvindo a respeito de Deus, e elas virão, eu gosto dessa frase, elas virão por causa do meu amor e do seu amor, elas virão por causa de mim e de você, mas elas irão permanecer por causa de Jesus Cristo. Primeiro, nós iremos ser conhecidos como seguidores de Jesus quando o amor de Deus entrar no nosso coração e nós tivermos a coragem de abandonar a pedra do passado, abandonar a pedra do preconceito, mas também há um outro convite, o amor de Deus na minha vida e na sua vida, ao ponto de eu ter a coragem de abandonar a pedra da rigidez. Se você olhar no texto, não sei se você prestou atenção, eles começam a dizer assim, eles começam na seguinte narrativa: mestre, a lei mandou, na lei ela nos ordena, como se a mensagem fosse assim: nós, Jesus, não queremos condenar essa mulher, nós só vamos condenar porque a lei ordena, porque a lei manda. Jesus não os chamou de hipócritas, mas era lógico que era jogada. É interessante, gente, pensar, quando nós acusamos, nós inflamamos, não acusamos somente uma pessoa, nós começamos a acusar outras pessoas, porque eles começaram a acusar aquela mulher, mas um coração acusador não perde a oportunidade para acusar outras pessoas. Vamos aproveitar, vamos apedrejar essa mulher e vamos fazer o seguinte, vamos acusar Jesus também, vamos pegar esse cara. E aí, voltando para o texto, eles disseram: olha, a lei ordena. A lei ordena. Rigidez. Cuidado com a pedra da rigidez. Gente, Jesus, ele fala assim, em Mateus capítulo 7, 12. Mateus 7, 12, ele fala assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Mateus 7, 2, com critério com que julgardes serei também o que, gente? Com critério que julgardes serei o que? Julgados. Há um convite para a gente ser mais flexível, não complacente. Gente, é diferente eu aceitar e eu aprovar. É totalmente diferente. Jesus amou aquela mulher, mas Jesus não deixou aquela mulher onde ela estava. Jesus a empoderou. Jesus disse assim: você pode fazer muito mais daquilo que você fez. Você pode mudar completamente a tua história. Jesus deu força para ela, deu graça para ela ir.
flexibilidade. O que é flexibilidade? Para mim, a definição de flexibilidade, uma delas é mudar a lente, trocar a lente, colocar uma outra lente, olhar de uma outra perspectiva, olhar de uma outra forma. Quando na minha vida e na sua vida o amor de Deus estiver presente, ao ponto de eu olhar para as pessoas com uma outra ótica, a ótica de Jesus. Como é que Deus olha essa pessoa? Por que essa pessoa age assim? Por que essa pessoa é assim? Qual a história dessa pessoa? Olhar de outra ótica, parar e olhar de uma outra perspectiva, a perspectiva de Deus na minha vida. Gente, quando esse amor de Deus estiver na minha vida, ao ponto de eu trocar a minha lente, olhar na perspectiva de Jesus a vida das pessoas. Eu amo essa mensagem, gente. Eu amo essa mensagem, e quando eu olho essa mensagem, essa é a cultura da nossa igreja, essa é a cultura que a gente tem que ter a coragem aqui nesse lugar, dizer o seguinte: olha, nós somos, nós iremos ser cada vez mais uma igreja que tem coragem de abandonar, de deixar a pedra e olhar para a vida das pessoas, não pelo que ela fez, mas pelo poder do Espírito Santo no que ela vai ser, de ter a coragem do amor de Deus encher o nosso coração, e ter a coragem de receber as pessoas, não de forma preconceituosa, de ter a coragem do amor de Deus na nossa vida, de abandonar a pedra da rigidez. Gente, eu creio, escute o seu pastor, eu creio não no poder da regra, eu não confio no poder da regra. E deixa eu te dizer de forma específica, o poder da regra diz assim: olha, eu vou fazer porque a Bíblia manda. Eu estou fazendo porque a Bíblia ordenou. Não, gente, eu vou fazer porque a palavra de Deus entrou no meu coração e me transformou. Eu dou o dízimo não porque a palavra manda, mas eu dou o dízimo porque a palavra de Deus transformou a minha vida e eu dou. Eu vou orar não porque a Bíblia manda, ordena. Eu vou orar porque a palavra de Deus transformou meu coração, e porque transformou meu coração, eu tenho um prazer em orar. Eu vou perdoar, não porque a Bíblia manda, eu vou perdoar, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, entrou no meu coração, e eu sou transformado, e por isso eu vou perdoar. A perspectiva é completamente diferente. Eu não confio no poder da regra, mas eu confio no poder transformador do Espírito Santo de Deus. Eu confio no poder transformador da palavra de Deus. Eu confio que Jesus Cristo mesmo disse: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é uma pessoa, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. Ele que tem poder. E, gente, a voz do Espírito Santo na nossa vida é muito maior do que o poder da regra. O amor de Deus entrando na minha vida, o amor de Deus presente na minha vida, ao ponto de eu abandonar a pedra do passado, a pedra do preconceito, a pedra da rigidez, mas o amor de Deus entrar na minha vida e na sua vida, ao ponto de eu abandonar a pedra da justiça, as pedras da justiça própria. O texto diz assim: acusados pela própria consciência foram se retirando um por um. Sobre justiça própria, o texto que eu acho interessante é onde Mateus registra a palavra de Jesus assim, Mateus 7, 3 a 5. Mateus escreve as palavras de Jesus. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me lavar o teu olho, tirar o cisco no seu olho, quando o meu está sujo, há uma viga no meu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, limpa primeiro o seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Pastor, o que é que, de forma prática, justiça própria? O problema da justiça própria, gente, tem muita coisa, mas deixa eu falar uma coisa, para você sair daqui de forma prática. A questão da justiça própria, abandonar a justiça própria,
não se colocar de forma maior diante das pessoas. Vou repetir. A questão da justiça própria é considerar os outros com honra. É ter a humildade. Jesus, ele foi Deus, gente. Ele é Deus. Eu acho incrível a definição de Paulo, quando ele escreve uma carta aos Filipenses. Ele diz assim: porque sendo Deus, olha o texto de Paulo sobre Jesus, sendo Deus, não levou em consideração o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, sendo reconhecido em forma humana, sendo obediente até a morte, e não foi qualquer morte, Paulo diz, e morte de cruz. Abandonar a pedra da justiça própria é estar com as pessoas do meu lado, do seu lado. E embora, gente, foi pecado, sim, foi erro. O que aquela mulher fez não foi lorota, não foi invenção, aconteceu de fato. Mas eu acho incrível, eu não sei como, gente, eu não sei como. Jesus sempre colocava as pessoas e fazia com que elas se sentissem valorizadas, mesmo sendo Deus. Abandonar a pedra da justiça própria é fazer com que as pessoas ao meu lado, ao meu redor, elas possam se sentir amadas. E embora você seja em uma determinada área melhor do que aquela outra, você vai considerar aquela pessoa inferior. Você pode dizer assim para ela de forma clara: olha, realmente eu não tenho cometido isso com você, mas eu tenho outras coisas na minha vida que são complicadas. Nós estamos na mesma página. Da mesma forma que você precisa de Deus, eu preciso de Deus também. Gente, eu estou aqui na frente não porque eu sou melhor do que você. Estou aqui na frente não porque a única diferença minha e sua, a Karina ontem falou uma definição, a única diferença minha e sua é porque eu estou com o microfone aqui. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você. Eu tenho áreas na minha vida que eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso da graça de Deus. É tão bom, gente, ser esse ser humano. E é tão bom nós termos ao nosso redor pessoas que se sentem valorizadas e honradas, mesmo que você na perspectiva dele ou dela, você seja melhor. Quando esse amor de Deus invadir o nosso coração, e nós tivermos a coragem de abandonar a pedra do passado, abandonar a pedra do preconceito, abandonar a pedra da rigidez, abandonar a pedra da justiça própria, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: esse tem Jesus na vida. Esse tem Jesus na vida. Esse é seguidor de Jesus. Essa é seguidora de Jesus. Essa pessoa é seguidora de Jesus. Essa história acaba de uma forma tremenda. Jesus olha para aquela mulher, e eu não sei se você prestou atenção no detalhe dessa história, mas Jesus chega para essa mulher e levanta essa mulher. De que forma? Duas formas. Primeiro ele chega e diz assim: cadê os teus acusadores? Alguém te acusou? Sim, ninguém. Prestou atenção? Você fez, realmente aconteceu, mas tem alguém que está te acusando? Ninguém. Segunda forma como Jesus levantou aquela mulher: sim, se não existe nenhum acusador teu e ninguém te acusou, eu também não te acuso. A beleza dessa história é que a gente percebe graça e verdade juntas.
Em que sentido? A graça de Deus vai. Você está liberada. Como assim, Costa Neto? Graça de Deus, gente. Graça de Deus na vida das pessoas abre os céus. A graça de Deus abre os céus. A graça de Deus escancara o que a religião fecha. A graça de Deus abre portas onde a religião fecha. A graça de Deus para mim e para você diz assim, está aberto para todos. Agora a graça trabalha com a verdade. A verdade te diz como você vai andar daqui para frente. A graça de Deus escancara e a verdade te liberta a você continuar, a você viver o teu futuro de forma diferente e tremenda. Quem sabe você está aqui nessa noite, precisando de graça e verdade. Ah, pastor, eu preciso perdão de Deus hoje à noite. Ei, tem graça para ti hoje aqui. Tem graça para ti hoje. Mas se isso já é bom, melhor ainda é a verdade. A verdade que vai entrar no teu coração. A verdade que vai tirar o rótulo da tua vida. A verdade que vai quebrar as cadeias da tua vida. A verdade que vai quebrar todo vício da tua vida. A verdade que vai quebrar tudo aquilo que está te amarrando. A verdade que não vai deixar você aonde está, mas a verdade vai te capacitar a você viver. Por quê? Porque o teu futuro, o melhor de Deus ainda está por vir sobre você.